O Palmeiras fez a grande contratação do ano de 2024. Felipe Anderson chega no meio do ano para reforçar ainda mais esse elenco que já é muito forte. A gente vai entender nesse vídeo como é que o Felipe Anderson pode agregar a equipe do Palmeiras, como é que ele joga. Então, sem mais delongas, vamos lá. Felipe Anderson, ele é um extremo direito, um ponta direita na Lazio nos últimos anos, que também é capaz de jogar de 10. A gente vai entender um pouco mais isso no decorrer desse vídeo. Então vou dar play aqui, a gente vai ver várias ações do Felipe Anderson vindo do corredor lateral, vindo de fora para dentro, seja para finalizações como essa daí que a gente está vendo agora, e eu vou até pausar e voltar essa finalização para chamar a atenção de um detalhe que pode ter passado desapercebido, que é a condução de fora para dentro com a finalização de pé esquerdo. O Felipe Anderson é muito ambidestro, ele consegue finalizar muito bem de pé esquerdo. E também ações de cruzamento, de assistências a partir do corredor lateral direito. O Felipe Anderson é um extremo, é um ponta com muita assistência em cruzamento. Ele cruza muito bem, ele é rápido, ele não é um ponta tão rápido, de 1 para 1, tão forte assim, de ganhar as costas, acelerar, de deixar o lateral para trás, mas ele é rápido sim, e ele é muito técnico, muito habilidoso, então ele consegue algumas assistências, consegue achar alguns passes de fora para dentro, como esse que a gente tá vendo aí, que é muito difícil a gente ver um jogador nessa posição achar. Ele é, como eu poderia dizer para vocês, ele é uma espécie de 10 jogando de ponta, né? Ele é uma espécie de 10 jogando de extremo. E ele tem velocidade, ele tem força, ele tem potência. Não tanto quanto um extremo que a gente está acostumado a ver por aí, mas ele tem bastante. E ele é um jogador que ele passou muitos anos na Europa, é a 10ª temporada europeia dele, e das 10 temporadas europeias, em 5 ele passou em números de participação em gols dos 15 gols, né? Ou seja, em 5 temporadas ele fez 15 ou mais gols e assistências. Ou seja, né, participação em gols é a soma de gols e assistências. Em 5 das 10 temporadas que ele tem na Europa, ele passou dos 15. Em algumas ele não passou dos 15, mas ele chegou próximo ali. Nessa temporada, por exemplo, ele tem 12 participação em gols e ele já teve temporada de fazer 14, tem uma temporada que ele fez 7, inclusive nos anos que ele passou no West Ham, na Inglaterra. Então é um jogador com muita experiência europeia. A gente viu que ele é capaz de ser um ponta agudo de cruzamento, de assistência, que consegue conduzir de fora para dentro e finalizar de pé esquerdo. Mas para mim, aquilo que é o melhor dele é quando ele vem de fora para dentro e se estabelece dentro, quase como um 10, capacidade dele de jogar dentro. E a gente vai ver aí várias situações em que há uma correlação com o lateral do seu lado, ou seja, ele faz o movimento de fora para dentro e abre espaço e abre o corredor para o lateral ultrapassar. Isso tem uma implicação direta no Palmeiras, está vendo aí novamente. Isso tem uma implicação direta no Palmeiras, porque o Marcos Rocha, que é o lateral que tem jogado mais, é o lateral mais base, de compor mais linha de 4, enquanto o Mike é um lateral mais de ultrapassagem, que tem mais qualidade para chegar no último terço. Será que isso quer dizer que o Felipe Anderson se tornando titular desse lado ali implica numa situação do Mike ganhar a posição do Marcos Rocha? Pode ser que isso aconteça. Então o Felipe tem essa capacidade de flutuar por dentro, tem essa capacidade de fazer o movimento de fora para dentro e aparecer nesse caminho no corredor central, muitas vezes para finalização, muitas vezes para fazer o gol ali já dentro da área. Então é importante que você leve isso aqui em consideração. Quando a gente olha para o mapa de calor, quando a gente olha para a distribuição das ações totais do Felipe, a gente percebe, o mouse está ligado para nos ajudar, que ele joga muito mais pelo corredor direito, as ações dele, né, quando a gente vê a distribuição das ações totais. Ou seja, pega todas as ações dele na temporada. Desarmes, situações de cruzamento, 1 para 1, passe. Quando a gente olha todas as ações dele, a gente vê que tem muito mais ações do lado direito do que de qualquer outro lugar, o que confirma que ele de fato é um extremo direito, né? Apesar de não ser um extremo direito de 1 para 1 tão forte. Ele é habilidoso, ele dribla bem, mas é um tipo de drible diferente daquilo que a gente está acostumado a ver um extremo fazer. Quando a gente olha para o mapa de calor dele, a gente também vê que o corredor que ele ocupa mais é o direito, né? O corredor que ele tem mais, que ele preenche mais é o direito. E quando a gente olha para as posições que ele mais jogou no ano, ele também, a posição que ele mais jogou é a bolinha mais acesa, né? A maior bolinha aqui é de extremo direito. No entanto, quando a gente vai ver a distribuição das posições dele em uma partida, ou seja, as variações
das posições dele em uma só partida, a gente encontra várias partidas no ano do campeonato italiano como essa daqui, em que ele começa o jogo em uma posição, no meio do jogo ele passa para outra posição e ele acaba terminando até em uma outra última posição. Então, por exemplo, nesse jogo aqui, ele começou como extremo direito, depois ele jogou como segundo atacante e depois ele terminou como extremo esquerdo. E aí, para mim, tá o segredo. O Felipe Anderson, ele é muito bom extremo, ele é um ponta muito bom, mas no que ele é muito diferente é quando ele joga por dentro, quando ele joga no corredor central, como uma espécie de segundo atacante ou até mesmo ali fazendo um segundo camisa 10, fazendo ali uma dupla para o camisa 10 da sua equipe, né? Na Lazio, muitas vezes parceria com o espanhol, com o Luiz, e no Palmeiras a gente consegue vislumbrar, a gente consegue visualizar ele fazendo essa dupla de meias com o Rafael Veiga. Eu acho que vai ter bastante sintonia ali entre os dois. E aí, quando a gente olha para os gols dele, quando a gente olha para a maioria das assistências, apesar dele ter muita assistência em cruzamento, estão concentradas no corredor central. Então, essas ações do Felipe Anderson no corredor central, ele não tem tantos minutos assim no corredor central, mas quando ele joga no corredor central, ele tende a ser decisivo, ele tende a ser determinante, com muitos gols. A gente vai ver que a maioria dos gols do Felipe Anderson que a gente tem, que são, a gente separou aqui os gols da carreira dele, são situações em que ele aparece por dentro, são situações em que ele já está jogando por dentro, como uma espécie ou de segundo atacante ou de 10. Então, pela ponta ele é bom jogador, cria bastante, tem volume, consegue liberar o corredor para o lateral passar, consegue conduzir de fora para dentro para finalização, tem um bom cruzamento, tem bastante assistência com cruzamento, mas aquilo que ele é muito diferente mesmo é nessa situação aqui, que a gente vê ele de segundo atacante como alguém capaz de pisar na área com gol, com boa finalização. A gente tá vendo aí uma porrada de situações em que ele, olha esse drible aí, olha que maravilhoso, né? Que ele consegue finalizar desde o corredor central. E ele é muito habilidoso, né? Ele tem um drible curto, né? Ele lembra um salonista, ele lembra um jogador de futsal, ele é ambidestro pra caramba, como a gente viu aí. Olha essa finalização aí de pé esquerdo, a gente já viu alguns gols de pé esquerdo e alguns gols de pé direito. Então, no corredor central parece que ele é muito associativo, muito combinativo, consegue fazer tabela muito bem, escorar, fazer parede, como essa que a gente tá vendo aí, ó, para trás, para finalização. Então ele é muito forte nesse movimento, ele é muito forte em realizar bons movimentos, boas ações no corredor central. Então eu gostaria de vê-lo, né, é um pedido, assim, é um desejo que eu tenho, eu gostaria de vê-lo no corredor central, ou como um segundo atacante, atrás ali do Flaco Lopes, ou atrás do Rony, né, pode ser que jogue o Rony, ou com o Dudu ali, de espécie de falso 9, ou ali ao lado do Veiga, né, ali como um segundo meia, ali como um segundo camisa 10. Acho difícil que aconteça? Acho difícil que aconteça, porém, eu acho que faz bastante sentido. Tem um recadinho para você aqui no meio do vídeo, que é o seguinte: existe uma análise mais completa do Felipe Anderson que está na CMA, Comunidade Mestres da Análise, a maior comunidade de análise do Brasil. Se você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo, você vai ser encaminhado para a CMA, para você conhecer a Comunidade de Mestres da Análise, que tem mais de 200 conteúdos sobre a parte tática do jogo. Então, lá dentro da CMA tem uma análise igualzinha essa daqui do Felipe Anderson, que contempla esses pontos que a gente está vendo aqui, mas contempla outros pontos também. Contempla mais coisa lá para você. Tem bastante conteúdo para você e tem uma análise mais completa, mais profunda sobre o Felipe Anderson lá para você também. Beleza? Então aqui fica o recado. Outros pontos que a gente tocou lá, que a gente não tocou aqui. Por exemplo, o Felipe Anderson tem uma questão em relação à pressão pós-perda, em relação ao salto de pressão na primeira fase de construção do adversário, que me parece que vai casar muito, que vai dar muito match com o estilo do Abel Ferreira. O Abel Ferreira gosta de atacante com essa capacidade de pressão, com essa capacidade de competir, e o Felipe Anderson tem isso. Então é importante a gente ter isso aqui em consideração. Ele é um pouco conhecido por ser soneca, a gente sabe disso também, mas não me parece que o estereótipo dele corresponde à realidade, e talvez esse seja um dos motivos que o Palmeiras esteve tão interessado nele. Rafa, como é que ele encaixa no Palmeiras? Como é que ele vai entrar no Palmeiras? Eu imagino muito que ele encaixa no Palmeiras dessa maneira aqui, como um extremo direito. Se a gente imaginar o Palmeiras num 4-2-3-1, ele encaixa ali como um extremo direito, ele encaixa ali como um jogador que vai fazer o corredor direito, com muito movimento para dentro, e aquilo que eu falei aqui no nosso mapinha, né, no nosso campograma, a gente tem o Marcos Rocha, mas pode ser que a chegada do Felipe Anderson dê mais minutos para o Mike, faça o Mike ter mais tempo, porque o Mike tem mais capacidade de passagem, de ultrapassagem, o que encaixa ali bastante com o estilo do Felipe Anderson.
Se por acaso o Palmeiras joga 3 zagueiros, imagina sem o Flaco Lopes e ali entrou o Luan, aí eu já acho que o Felipe Anderson pode fazer ali um falso ponta propriamente, né? Jogador que no desenho tático até aparece na ponta, mas na prática joga mais para dentro, joga mais no meio, joga mais no corredor central, beleza? Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, dá like e se inscreve no canal, isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo para você. Abraço, tamo junto e até a próxima.